Desculpa, né? Boa tarde, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade na apostila de gestão, liderança. Acredito que até semana que vem nós finalizamos ela e aí eu vou deixar um trabalho para vocês fazerem. Então, eu vou saber quem está assistindo às aulas ou não. Junto com a finalização da aula, eu vou mandar no WhatsApp o trabalho e vou colocar aí um tempo para vocês me entregarem. E aí, conforme for chegando os trabalhos, eu sei que realmente as aulas estão sendo assistidas, ok? Então vamos lá. Um bom líder é aquele que consegue bons resultados através do desempenho de sua equipe, incentivando o crescimento e preservando a harmonia e o bem-estar do grupo. Falamos aí várias vezes de como deve ser um gestor, um líder dentro de uma empresa. E aí eu começo a entender que as empresas que batem meta, as empresas que dão grandes produções, as empresas que atingem o resultado que é estipulado, a probabilidade de ter um bom líder que incentiva os seus subordinados acaba sendo muito grande. Quando nós falamos em incentivar a equipe, felizmente ou infelizmente, nós somos movidos a gasolina. Se a gasolina acabar, o negócio não funciona. Então, se eu não motivar a minha equipe com premiação, com elogios, de alguma forma na qual seja bom para eles, a gasolina vai acabar. O bem-estar, você colocar a sua equipe para trabalhar em harmonia, onde todo mundo se dá bem, conversam, brincam, também ajuda aí a ter um bom desempenho. Desempenho e bem-estar eram conceitos que até alguns anos atrás eram considerados oposto. No entanto, aos poucos, felizmente, isso foi se modificando. As empresas achavam que ter desempenho não era algo considerado pela liderança. Falava-se que era algo contrário, algo adverso, mas aí eles começaram a entender que realmente precisava de alguém no comando para que as coisas acontecessem de formas, com mudanças de formas diferentes. As empresas se humanizaram e passaram a dirigir os holofotes para o capital humano, assim que perceberam que são as pessoas que fazem a diferença e que esse capital não lhe pertence, apenas está à sua disposição enquanto for capaz de gerenciá-lo de maneira eficaz. E quando a empresa então começou a entender que realmente precisava de líderes, de gestores, para que as coisas funcionassem, elas começaram a utilizar o capital humano. O que é o capital humano? As pessoas. As luzes, os brilhos, os confetes se dirigiram então para as pessoas. E as empresas começaram a perceber que as pessoas faziam uma grande diferença dentro da organização. Podemos dizer então que surge uma pequena globalização. Antigamente nós entendíamos que as empresas eram movidas 100% por maquinários, e mudou-se então a forma de pensamento, aonde começou então a utilizar o capital humano. As empresas também tinham que entender que esse tipo de capital, que nós, pessoas, não eram maquinários que pertenciam a eles.
onde eles compravam e deixavam à disposição para que, a hora que eles quisessem utilizar, estava lá. Né? O maquinário é exatamente dessa forma. Que nós, seres humanos, estávamos à disposição no momento em que fosse a nossa jornada de trabalho. Diferente de uma máquina que, se eu colocar ela para rodar 24 horas durante 7 dias, se ela não der nenhum tipo de problema, ela consegue rodar 24 horas, 7 dias. Nós, humanos, não. Uma que nós não pertencemos à empresa e nós só estamos à disposição no momento em que o nosso cérebro, nosso estado físico e mental consegue trabalhar. Então, nós temos aí um tempo para poder executar determinadas funções. Numa análise bem superficial, é possível extrair algumas dicas para que o líder seja eficaz. Tenho aqui então algumas dicas que podem ajudar aí o líder a se tornar muito mais do que aquilo que a empresa conta com ele. Nunca perder o foco de suas metas. Apresentar bons resultados é fundamental. A maior alegria de um líder é bater a meta antes do tempo estipulado. Isso é uma sintonia, pessoal, entre líder e equipe. Digamos aí que é como se fosse uma corda onde vai se passando um pedaço para cada um e vai se esforçando, e essa corda não pode arrebentar, porque se ela arrebentar, fica um tanto para um lado, um tanto para o outro lado. Então nós dizemos que o líder, quando ele foca nas metas, ele consegue apresentar ótimos resultados dentro da organização. Dedicar algum tempo para conversar com cada um dos seus subordinados, para saber quais são suas expectativas, analisar seus pontos fortes, seus pontos a desenvolver, conversar sobre suas metas e sobre a empresa. Um bom líder, ele não vai pensar em só trabalhar, bater meta, trabalhar, bater meta. Um bom líder, ele conversa com os seus subordinados. Ele precisa, na verdade, trazer os subordinados para ele. Então, ele tira um tempinho para poder, não vai deixar a produção, parar a produção e vai fazer uma fila para ir conversando de um a um. Tira um do trabalho, leva na sala, conversa, pergunta o que ele acha legal dentro da empresa, pergunta o que ele acha que deveria melhorar dentro da empresa. Vocês não imaginam como eles se sentem importantes, podendo dar ideias de melhoria dentro da organização. E através disso você pode até ver se ele, de repente, não é um futuro líder, um futuro gestor dentro dessa organização. Falar sobre metas, se está difícil, quais os problemas que ele está enfrentando para conseguir desenvolver essas metas. Isso é muito bom. Por quê? É importante que ele saiba que pode te procurar quando necessitar. Quando eu dou abertura para o meu subordinado, ele passa a ter mais confiança em mim. Então, toda vez que ele necessitar tanto para poder contar algo bom ou quanto para poder desabafar de alguma coisa, ele sabe que ele pode contar comigo, porque eu, como líder, dei essa abertura a ele.